Bom dia, meu nome é Marina Couto Moreira e eu fiz esse trabalho com o Vinícius e Alexandre. Bom, a gente trouxe a filosofia em conjunto com o filme Matrix. Bom, no filme Matrix apresenta um mundo em que os seres humanos vivem em uma realidade artificial sem perceber. A obra levanta questões filosóficas importantes sobre conhecimento, liberdade e existência. Bom, assim como os filósofos ao longo da história mundial. O filme nos faz refletir sobre uma pergunta fundamental: como saber se aquilo que percebemos é verdadeiro? Agora eu vou falar um pouco sobre Platão e a alegoria da caverna. Bom, Platão acreditava que a maioria das pessoas vive presas a aparências, sem conhecer a verdadeira realidade em sua alegoria da realidade. E na sua teoria, no caso, a alegoria da caverna, mais conhecida como mito da caverna, os pioneiros que estão dentro dessa caverna enxergam apenas sombras e acreditam que elas são reais. Em Matrix, a própria Matrix representa a caverna, enquanto Neo, o protagonista do filme, representa um indivíduo que consegue se libertar da ilusão e descobrir a verdade. Bom, e também para Platão, o conhecimento é o caminho para se libertar dessa caverna. Ou seja, a enxergar o mundo real. Que a partir da gente sair da caverna, a gente consegue enxergar esse mundo real. Bom, então o Aristóteles surgiu com a sua ideia da lógica e da metafísica. Bom, Aristóteles ele procurou compreender a realidade por meio da observação, da razão e da lógica, pois, para ele, era necessário analisar os fatos e buscar explicações racionais para entender o mundo. E a metafísica dele, no caso, investigava a existência das coisas e das suas causas. Ao observar o filme Matrix, com certeza Aristóteles questionaria quem criou o sistema, qual sua finalidade e o que define a verdadeira natureza do ser humano. Bom, falando agora sobre Descartes, Descartes e a dúvida como um caminho para a verdade. Bom, Descartes dizia que tinha a dúvida metódica, que ele dizia que não devíamos deixar enganar pelas aparências que aparentemente seriam falsas. Ele também pensava que o mundo poderia muito bem ser um sonho, ser uma realidade falsa, ser uma ilusão, ou ser de fato verdadeiro. Ele tinha essa dúvida consigo. Em Matrix, nós vemos este questionamento em Neo, que ao ele fazer a experiência de saber da realidade que ele estava vivendo era falsa. E assim, desse modo, Descartes só conseguiu ver uma verdade, que era a verdade do penso logo existo, que o pensamento provava que a existência existia. Agora falando sobre Santo Agostinho, a verdade e a fé, Santo Agostinho foi influenciado por Platão. Ele dizia que a pessoa, para alcançar a verdade, o conhecimento da verdade, não precisava apenas da razão e dos sentidos, mas também de uma iluminação divina. Ele dizia que a pessoa devia ser dirigida pela iluminação divina para alcançar o conhecimento da verdade. Como em Matrix, onde Neo precisa despertar para a realidade, para uma realidade que não é
a que ele está vivendo, que é falsa. Assim como Matrix, Santo Agostinho dizia que a alma precisa ser iluminada por Deus para alcançar a verdade e a verdadeira compreensão do mundo ao seu redor. Agora falando sobre São Tomás de Aquino, fé e razão andando juntos. Então, São Tomás de Aquino, ele foi influenciado pelos pensamentos de Aristóteles e ele dizia que a fé e a razão, elas se conciliavam, elas andavam juntas. A razão andava junto com a fé cristã. Ele dizia que a razão, ela buscava a compreensão, conseguia ter a compreensão de vários aspectos da realidade. Porém, era necessário algo a mais, algo que complementasse a razão, para entender coisas que vão além da existência humana, que vão além da compreensão humana. E isto é a fé. Para São Tomás de Aquino, a fé e a razão nunca andaram separadas, mas elas são complementares. Deste modo, a fé e a razão juntas guiam o ser humano para o conhecimento da verdade e do mundo. Além da filosofia, o filme Matrix ele também pode ser analisado pela sociologia. Isso porque ele mostra como as pessoas podem viver sendo influenciadas por um sistema de poder sem nem perceber que isso está acontecendo. No filme, a maioria das pessoas acredita que está vivendo uma vida normal, mas na verdade tudo que elas veem, tudo que elas sentem, faz parte de uma realidade para controlar elas. Se a gente comparar isso com a nossa sociedade, podemos pensar na influência da mídia, da tecnologia e das redes sociais. Muitas vezes as informações que recebemos acabam influenciando nossa forma de pensar, agir e até de tomar algumas decisões, sem que a gente perceba. Além disso, o filme também nos faz pensar sobre as ideologias, que são conjuntos de ideias e valores que a gente pode moldar a maneira como a gente enxerga o mundo. Assim como em Matrix, no filme, algumas pessoas podem aceitar certas ideias como verdade sem questioná-las. Por isso, a principal mensagem sociológica do filme é a importância do pensamento crítico, ou seja, não acreditar em tudo que vemos ou ouvimos, mas analisar, analisar as informações, fazer perguntas e buscar diferentes pontos de vista. Dessa forma, a gente consegue compreender melhor a realidade em que nós estamos vivendo e fazer nossas próprias escolhas com mais consciência. Então, para finalizar, a gente pode perceber que Matrix tem uma relação muito forte com vários filósofos importantes, como Platão, Aristóteles, Descartes, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Apesar de cada um ter vivido em épocas diferentes, todos buscavam responder a mesma pergunta: como a gente pode chegar à verdade? Cada filósofo encontrou uma resposta diferente para isso. Platão acreditava que a verdade estava além das aparências. Aristóteles dizia que ela podia ser alcançada por meio da observação e da experiência. Descartes defendia que era preciso duvidar de tudo para encontrar uma certeza. Já Santo Agostinho e São Tomás de Aquino mostravam que a fé também era um caminho para compreender a verdade. O filme traz todas essas ideias para os dias de hoje e faz a gente refletir sobre a realidade em que vivemos. No fim, a principal mensagem de Matrix é que buscar o conhecimento, questionar o que parece óbvio e pensar de uma forma crítica são atitudes que a gente pode usar para transformar nossa maneira de enxergar o mundo.